vamos fazer aquela prece universal, Pai Nosso. E para quem vai acompanhar posteriormente o vídeo, né? O Lar Espírita Chico Xavier fica na rua Maximino Fernandes, 332, Paracuru, Carlotas. O dia de tratamento é dia de sexta-feira, mas tem os dias de estudos, dias de terça, quarta e quinta-feira nós temos os grupos de estudos. Então, saber um pouco mais, procurar a gente, né, nesse número, nesse endereço e nos contatos. Então, gente, vamos elevar o pensamento a Deus, ao nosso Pai Criador, com o coração aí embebecidos e com essa harmonização que acompanhamos agora no início. Vamos fazer a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E assim sendo, Jesus, que desse por iniciado o tema da palestra de hoje, complexidade dos sofrimentos, com Fernando Soares. Vamos dispensar as apresentações, que é o nosso amigo antigo aqui, irmão, é trabalhador do Grupo Espírita Alvorecer, em Fortaleza. Então, se ele quiser, vai acrescentar mais a sua biografia aqui. Vem cá, Fernando. Mais uma vez, né? Estar aqui é muito bom, é uma casa que a gente gosta muito, muito mesmo. A gente já participou aqui do Evangelho e é maravilhoso o estudo aqui, a leitura, a gente vê as pessoas bem comprometidas, né? E bem concentradas mesmo assim no estudo, né? Isso é muito importante. E eu gosto muito do estudo do Evangelho, da leitura do Evangelho, né? Que a gente faz sempre a leitura do Evangelho, né? Pegando aquela parte do Novo Testamento, né? E a gente sempre faz ali algumas reflexões a partir dali, então é muito bom. E aqui é um prazer, se eu pudesse eu estaria aqui toda sexta-feira para o Evangelho, mas não dá, né? Então a gente tem que escolher um dia para vir para cá, passar o final de semana e aproveitar e vir aqui para cá. Bom, a reflexão de hoje é sobre o sofrimento. Graças a Deus aqui ninguém sofre, né? Eu vim falar de uma coisa que ninguém passa, né? Ninguém tem dor, ninguém sofre, né? Que é uma maravilha, né? Paracuru, alguém sofre em Paracuru. Cidade dessa, não é? Pois não é? Cidade dessa maravilhosa. Você acorda um dia de chuva, aí abre um sol, fica sofrer. Dá para sofrer? Não, vai pra praia, tem que ir pra praia, não dá pra sofrer. Olha aí, tá vendo? Então, tá certo. E a gente vai fazer uma reflexão sobre o sofrimento, né? E essa temática, complexidade do sofrimento, é um capítulo que está no livro de Joana de Ângeles. Então eu vou falar aqui de alguns personagens e Joana de Ângeles, Leon Denis vai estar no meio deles, né? Pessoal, a reflexão sobre o sofrimento humano passa pela questão filosófica do mal, né? Por que o mal existe? O mal no sentido de dor, né? Da dor, do sofrimento. Por que o mal existe? E aí existe uma armadilha filosófica, né, que o pessoal sempre gosta de colocar, que deixa Deus em xeque. Como é que Deus fica em xeque nessa história? Bom, dizem uns assim: olha,
Deus é onipotente? É. Se ele é onipotente, por que ele não acaba com o mal? Por que ele não acaba com o sofrimento? Deus é infinitamente bom. No Evangelho, João começa, né? Deus é amor. Se Deus é amor, se Deus é infinitamente bom, por que ele não acaba com o mal? Ou por que ele permite, por exemplo, inocentes sofrerem, né? Então, isso é uma armadilha que se coloca em torno de Deus. Quem vai salvar, entre aspas, Deus dessa história é um grande conhecido nosso. Adivinha? Nosso famoso Santo Agostinho, né? Santo Agostinho escreve um livro chamado As Confissões, mas posteriormente ele vai escrever um livro chamado Livre Arbítrio. É claro que não é só Santo Agostinho, né? Mas aí você fica nessa armadilha. Deus é bom, mas existe o mal. Por que ele não acaba com o mal? Deus é onipotente. Se o mal existe e ele não pode acabar, então ele não é onipotente. E se ele pode acabar com o mal e não o faz, então ele não é amor. Então essa é uma armadilha que se coloca aí em relação a Deus. Mas é óbvio que o mal, diz lá. Mas ele pode acabar até com o que foi feito pelo próprio homem? Pronto. Aí é onde vai chegar Santo Agostinho, né? Essa ideia, todo mundo ouviu? Que ela falou aqui. Ele pode acabar uma criação que foi do homem, né? Santo Agostinho vai chegar aí nessa reflexão. Estou achando que você anda lendo Santo Agostinho. Já estuda filosofia na escola? Tem não filosofia? Tem, mas eu não estudei ainda. Tem filosofia, mas vai chegar lá em Santo Agostinho. Filosofia da Idade Média. Então, o que acontece? É claro, óbvio, que Deus, sendo um ser supremo, a causa primária de todas as coisas, o motor imóvel, como vai dizer o próprio Santo Tomás de Aquino, se utilizando do pensamento aristotélico, né, a ideia de que tudo está em movimento, mas há um primeiro motor, e esse primeiro motor seria Deus. Então, o motor de tudo, né, que existe, a origem, ele não poderia causar o mal. Então, o Santo Agostinho, ele vai dizer assim, ora, Deus nos criou, mas criou dotado de inteligência e de livre-arbítrio. E nós criamos o nosso mundo. E a partir da nossa criação é que vem também os problemas. Então, se a gente pegar assim, tudo na natureza, ela funciona em perfeita harmonia, certo? Tudo na natureza. E aí surge o ser humano, né? É o último da criação. E aí, naquela história, né, de Adão e Eva, estavam os dois no paraíso, viviam em harmonia, mas aí eles provaram da árvore do conhecimento. Ora, só pode provar da árvore do conhecimento quem é dotado de consciência, de pensamento. E aqui eu vou falar uma coisa que, evidentemente, nós não temos como saber. A doutrina espírita vai explicar isso através do processo evolutivo do espírito, né? De alguma forma, em algum momento, nós começamos a pensar e começamos a desenvolver a consciência. Consciência é com conhecimento. É isso que quer dizer consciência. Com conhecimento. Ciência é conhecimento. Provar da árvore do conhecimento. Então, quando a gente vai fazendo essas ligações, né, a gente vai construindo um mapa, vamos dizer assim, argumentativo, para a gente chegar na problemática do sofrimento e do mal. Então, nós começamos a pensar que nós não sabemos como. Mas, em algum momento, na evolução da espécie, a gente desenvolveu a consciência. E a consciência do eu, a consciência do outro, a consciência do mundo, a consciência de que eu sou uma individualidade entre tantas individualidades, a consciência das minhas ações,
que alguns filósofos vão chamar, a minha ação passa a ter uma intencionalidade consciente. E é essa intencionalidade, vai dizer lá nos estudos do Evangelho, quando a gente estuda a questão do mal, né? Pagar o bem, não pagar o mal com o mal, mas com o bem. O que pesa é a intenção da ação, né? Daquilo, eu posso, por exemplo, fazer, entre aspas, uma caridade, eu posso dar uma esmola, mas essa esmola, a intenção é eu me promover, o meu ego, a minha vaidade, né? Então essa é a intenção, a minha ação ela tem uma intencionalidade. Então de algum momento nós vamos evoluindo para isso. E aí, o que é que vai dizer? Eu tinha uma professora lá na universidade que ela dizia assim, eu tenho raiva quem diz que na religião tem mitologia, e ela era muito católica. Se você dissesse que a história de Adão e Eva era uma história mitológica, ela ficava assim meio furiosa, né? Mas se a gente pensar nessa ideia, como é que nós saímos do paraíso? Quando a gente descobriu e pensou e começou a ser dotado de consciência. E aí a gente se distancia dos outros seres da natureza. Roland Corbusier, um filósofo, pensador, ele vai dizer, o animal, ele é natureza dentro da natureza, mas o ser humano, ele rompe com o estado de natureza, e ele cria o seu próprio mundo, que a gente vai chamar de cultura. Diz. Na realidade, a Bíblia é uma coisa escrita pelos homens, e ela foi escrita mais para dizer que se você fizer um mal para uma pessoa, tem uma consequência, e é mais uma história de ensinamentos, né? São ensinamentos. Pronto. O certo e o errado, o bom e o ruim, e as consequências. Perfeito. A Bíblia, as escrituras sagradas de todas as religiões, ela tem essa função. Tem uma história por trás. Isso. Ela tem essa função. Ela traz uma história, onde nessa história ela orienta a ação humana. É exatamente isso que você está dizendo, né? A Bíblia, ela é uma bússola, ela é um mapa, ela tem também assim a sua pegada pedagógica de trazer o homem ao autoconhecimento, que é o que a gente vai falar São aqui. metáforas que as pessoas têm que aprender a entender. Pronto. Tem as suas metáforas, as suas histórias. Perfeito. E aí, quando a gente se distancia da natureza, a gente cria um mundo humano. E é esse mundo humano que nos traz também sofrimento. Se nos traz alegria, também nos traz sofrimento. Então, o que é um exemplo que eu acho que eu já até falei aqui, eu não sei, eu sempre dou esse exemplo, mas você pega os animais dentro da natureza, tudo no reino da natureza, ele funciona, né, harmonicamente, vamos dizer assim. Mas o ser humano, dotado de pensamento e consciência, o que é que ele faz? O animal, ele sobe numa árvore, ele pega lá o fruto, desce e come, vem o outro, come ali o mesmo fruto e tal. O que é que nós fazemos, o mundo humano? Nós tiramos as frutas, colocamos num cesto, cortamos a árvore, fazemos uma mesa, criamos uns bancos de madeira ao redor da mesa, colocamos o fruto em cima da mesa, juntamos com outros seres humanos e comemos. Ou seja, rompemos com o estado de natureza. Entende? Criamos um mundo humano, um mundo cultural. Então tudo isso aqui, embora aqui tenha elementos da natureza, como a areia, né, o cimento e tal, mas é uma criação humana, é uma criação do mundo humano. Então, é a partir daí que nós vamos vivendo a nossa trajetória de alegria e de dor. E aí eu fiz um roteiro aqui, né, bem simples, mas acredito eu ser didático. Então, o primeiro ponto é que o sofrimento ou a dor é uma certeza universal. Uma certeza universal. Ninguém nesse mundo passa a vida sem sofrer.
nem que seja uma dor de dente, mas o cara tem que sofrer, né? Existe o sofrimento natural, que é, né, por exemplo, o mal natural, né? A gente falando da problemática do mal, porque que o mal existe. De repente vem um furacão, um tsunami aqui em Paracuru, derruba lá um monte de casa, de igreja, isso traz sofrimento. Mas foi um processo natural, foi da natureza. Nós é que vamos atribuir esse fenômeno um valor, e às vezes um valor até teológico, né? É porque o mundo está em pecado, Deus mandou essa onda para limpar tudo, né? A gente não fala assim, né? Veio a pandemia para limpar o mundo, porque o mundo tem muita guerra. Acabou a pandemia, o mundo continua a guerra, né? Então, assim, aí é essa a reflexão que a gente vai fazer ao longo da nossa fala sobre o sofrimento. Então, o sofrimento, ele é universal. E aí, Joana de Ângeles, num dos seus livros, ela chega a citar até a filosofia budista, onde Siddhartha Gautama se depara com o sofrimento humano e vai dizer assim, olha, viver dói. Quem foi Siddhartha Gautama? Foi um príncipe hindu que vivia dentro do seu palácio, um jovem, que nunca tinha saído do palácio, porque não precisava. Lá ele tinha aula, ele tinha comida, tinha tudo, mas ele veste uma roupa simples, consegue fugir. E andando pelas ruas da Índia, ele se depara com vários sofrimentos: a velhice, a dor, a morte, a miséria, a fome. E aí ele começa a questionar, gente, isso aqui é diferente do que eu vivi até agora. Por que que tem esse sofrimento? Por que que o homem sofre? E aí ele foge do palácio, vai viver uma vida meditativa, né? E fazendo uma grande reflexão, por que o sofrimento humano existe. E o budismo, que foi ele que deu origem, né? Siddhartha Gautama, o Buda, né? O primeiro Buda, que não era gordo, era magro, né? Tem aquela estatuazinha do Buda gordo. Siddhartha Gautama era um indiano, bem magrinho, fazia jejum, comia 2, 3 colheres de arroz por dia. Como é que ele podia ser gordo, né? Então ele cria o caminho óctuplo e cria as 4 nobres verdades para mostrar por que há o sofrimento. E uma das causas do sofrimento a gente vai falar aqui, que está ligado à ideia do budismo. Nós temos um filósofo, Arthur Schopenhauer, considerado um filósofo pessimista, que também se debruçou sobre o pensamento budista para fazer uma reflexão sobre a condição do sofrimento humano, né? Então, o sofrimento, ele é universal. Ninguém passa pela vida sem sofrer. Só que na nossa sociedade moderna, nós temos a ideia de uma felicidade, uma busca por uma felicidade constante e uma negação permanente do sofrimento. Como se sofrer fosse... me fugiu a palavra, nem tem um amigo lá que esqueceu o endereço de casa, Marcos. Como se sofrer fosse algo decadente. Como se uma pessoa que sofre, que está em sofrimento, dissesse assim, olha, você está sofrendo, mas é porque você não acorda cedo e corre 5 quilômetros e bebe 3 litros d'água e não sei o que, não sei o que. Parece que tem uma receita na nossa sociedade de que se você seguir determinados scripts, não haverá sofrimento, não haverá velhice, né? Não é assim? Então é a ideia de uma felicidade constante e permanente. A nossa sociedade criou isso, inclusive, transformando objetos em amuletos da felicidade. Então, se a gente consumir determinada coisa, seremos felizes, a vida não haverá sofrimento. Teve uma propaganda, uma época na televisão, que era assim, o mundo se acabando, os prédios caindo, o asfalto rachando assim no terremoto, e o cara correndo, e aí de repente ele consegue entrar no carro dele. A propaganda era no carro. Aí ele entra no carro, quando ele entra no carro, ele olha para o lado,
tinha uma mulher, né? Sempre tem uma mulher. Coitada, não deu uma palavra na propaganda, só quem falou foi ele. Ela só apareceu ali como um objeto uns elementos da propaganda. E aí ele olha para ela, quando fecha a porta, há o silêncio, a paz. Aí ele olha e diz: "It's fine, está tudo bem. Está tudo bem porque eu tenho agora esse carro. Estamos aqui nesse carro", né? E isso, queira ou não, entra no imaginário da criatura humana, fragilizada com as suas dores interiores, sem compreender muitas vezes as próprias dores, e diz assim: se eu comprar esse carro, estará tudo bem, né? Nós criamos essa ideia. Quantas propagandas de televisão não fala da felicidade? Quer ver uma? Eu não vou nem dizer o nome do produto, a Lara vai dizer, eu acho, né? Vocês vão dizer. A pessoa abre lá, tem uma bebida, abre a tampa e o slogan: abra a felicidade. Coca-Cola, né? A outra é: você entra no supermercado, tá lá todo mundo feliz, fazendo compra, e aqui é um lugar de gente feliz. Quem lembra? Pão de Açúcar, lugar de gente feliz, né? Aí você sai do Pão de Açúcar, já tomou a Coca-Cola, entra na lanchonete ao lado e come um lanche feliz. Tem possibilidade de você não ser feliz? Depois de comer um lanche feliz com Coca-Cola no Pão de Açúcar, meu amigo, felicidade completa, né? Aí depois pega aquele carrão, E entra no carro e it's fine, tudo bem, né? Ou seja, é isso que é vendido pela sociedade de consumo, que nós vamos encontrar felicidade. Aí a receita toda. Receita todinha. Só que tem um problema. Aí nós vai passar lá no Gabizinho, vai dizer assim, ó, Red Bull. Pronto, ainda tem isso, né? E aí, o que está colocado aí, né? Que vivemos num mundo moderno, tudo é criação humana. Essa criação humana me proporciona felicidade. O problema é que nós confundimos a felicidade com prazer. Eu posso comer um McLanche e sentir muito prazer. Eu posso tomar uma Coca-Cola também, né? É claro que se eu tenho um certo dinheirinho e entro num supermercado bom e compro o que eu quero, isso me proporciona uma euforia, um prazer. Mas seria isso a felicidade? Seria ali, eu estaria me despojando de todas as minhas dores interiores, ou estaria só anestesiando? E as pessoas que não podem tomar Coca-Cola, comer o McDonald's feliz, comprar o carro dela. Né? A sociedade vai vender isso aí. Você está fora disso, né? Então, sofrer não é um erro. O sofrimento, ele não existe como um erro da natureza. Ele faz parte. E ele faz parte da realidade humana e da realidade de todos os seres vivos, né? Bom, e qual seria o objetivo? Há um objetivo nisso? Bom, a gente poderia pensar na perspectiva seguinte, de mudar a visão do sofrimento. Em vez de o sofrimento ser uma fraqueza, para uma experiência complexa. E aí nós podemos pensar em 3 pontos. O sofrimento ou a dor como um fator biológico, né? Todos nós vamos sofrer porque nós somos seres humanos, biologicamente falando, né? Já falar. Nós somos biologicamente, e como todos os animais, nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Tem um colega lá no colégio que quando ele gripa e tal, aí ele fica gripado, aí ele diz assim: não é possível, como é que pode eu estar gripado, né? Eu faço isso, tudo isso, ele tem toda assim uma vida saudável, né? Aquele pessoal saudável, né? Aí ele não entende por que ele gripou. Ele diz: mas como é que pode? Ele fica procurando um motivo.
Aí quando eu estou lá tomando um cafezinho com ele, que ele fica com essa história, de rapaz, tu gripou, porque tu é um corpo biológico, está sujeito a vírus, bactérias, a topar, arrancar a ponta da unha, e aí sofre, né? Enquanto o corpo, a gente está sujeito a isso. Isso não é fraqueza, isso é um processo natural. Isso acontece com o corpo humano, diz. E isso acontece com o corpo humano. Então, um fator biológico, né? Inevitavelmente, nós vamos, de alguma forma, sofrer. Mas é como eu falei aqui, né? A gente sempre mudar a expectativa. Em vez de pensar que isso é uma fraqueza, a gente pensar nessa experiência complexa do que é vivenciar uma dor. Então, nós estamos sujeitos a isso aí. Nosso corpo envelhece. A gente o tempo vai passando para todos nós, né? A gente começa a usar óculos, aqui lá na frente, bengala, e isso não é vergonhoso, isso faz parte da condição. E ainda tem gente que diz assim, olha, você usa bengala porque você não fez, como é? Não foi fitness, né? Durante a vida. Tem gente que é fitness, né? Vai para as academias, não, tudo bem, ajuda, mas isso acontece, né? Um outro fator. E hoje ainda é bom, porque a gente ouve notícias igual que eu ouvi hoje, que morreu aos 103 anos do Edgar Morin. O Edgar Morin. 103 anos, né? Sim. Quer dizer, a gente está evoluindo, né? Pois é. O Edgar Morin. Eu tenho um amigo de infância, eu vivia dentro da casa dele. E o pai dele, o seu Frazão, né? Morreu com 104 anos de idade. E aí ele ficou muito tempo assim, lúcido e tudo. Ele não tinha esse negócio de fazer ginástica com ele, não. Foi presidente do Fortaleza Esporte Clube, um grande time, glorioso, né? Falar em sofrimento, a gente sofre quando o Fortaleza perde. Aí é um sofrimento doloroso demais. Mas não é só perder, é perder pro Ceará. Porque aí é sofrimento, né? Aí é sofrimento. Me lembrou isso. Eu não sei qual é pior, se é perder pro Ceará. Pra ou você, se é perder né? pro Ferroviário. Pra você. É pra mim mesmo. Pois Tu não me disse que tu é Ceará, não. Jesus Nazaré, pelo amor de Deus. Pessoal, bota essa menina no Evangelho. Pra ver se ela É sofrimento para uns e felicidade para outros. É sobre isso que a gente está falando. Sim, senhora. Não tem esse assunto de falar que eu sou Ceará, não. Você tocou no assunto. Tá certo, né? Pra que eu fui mexer no formigueiro, né? Então, um fator psicológico também nos leva ao sofrimento, né? Muitos. E os fatores sociais. Né? Você falou a miséria humana, né? A desigualdade social. Né? Então, esse mundo, que, repito, é uma criação humana, ele é produtor de coisas boas, mas também produtor de coisas não boas, que fazem com que a gente sofrer. Percebe? Deus até agora está fora disso, né? Deus não inventou a internet, ele dotou o homem de inteligência para inventar a internet. Ele não inventou a arma atômica, ele dotou o ser humano, ou o espírito que habita o corpo humano, de inteligência capaz de perceber que existe uma energia, muitas vezes intuída, e ele diz, rapaz, existe uma energia. Aí ele pega um fio de plástico com cobre e cria uma lâmpada e pega e canaliza essa energia e dá luz. Né? Isso é a criação humana. Mas eu posso usar isso para o bem e posso usar isso para o mal. Fale, Alvineiro. Não, Deus criou o homem para ser inteligente, mas o homem foi inteligente ao ponto de criar o mal. Pronto, né? Porque a gente vai falar aqui do mal moral, das ações do livre-arbítrio, exatamente. Então, o sofrimento, a gente pode pensar o sofrimento como dor e como mal. E aí, pessoal, o mal, antes de ser um juízo, ele é um sofrimento. O mal em si mesmo, ou melhor, o sofrimento em si mesmo, ele não é bom. Dizer assim, é bom sofrer. E aí, nós temos que tirar um pouco da visão teológica de que quem sofre, e aqui eu vou usar um termo, né, católico ali, vou pedir licença
ao meu querido amigo e irmão que é católico, né, praticamente um irmão de Santo Agostinho. E a falar em Santo Agostinho, o Papa é agostiniano, né? O Papa é da Ordem de Santo Agostinho, Papa Leão. Então, que o mal, ou seja, quem sofre vai para o céu. Não é bem assim a visão da doutrina espírita. Porque o sofrimento por si só não garante um passaporte para os mundos felizes. Mas como eu vivencio esse sofrimento? Eu posso passar por um sofrimento, me revoltar e ser uma pessoa extremamente agressiva, extremamente orgulhosa, entende? E aí aquele sofrimento não vai me ensinar muita coisa. A grande questão vai ser, não é porque eu sofro, porque o sofrimento faz parte, mas o que é que eu tenho que aprender com esse sofrimento? O que é que eu tenho que aprender com essa dor? Por que que isso chegou até a mim? E às vezes, muitas vezes, repetidas vezes, em circunstâncias diferentes. Alguém já passou aqui por uma situação assim? Vivenciou uma coisa que você não gostou, não soube lidar com aquilo, não lhe fez bem, lhe fez sofrer, aí você diz assim, quer saber do negócio? Cara, vou embora. Aí abandona aquilo ali, anos depois, noutra circunstância, noutro ambiente, você se depara com a mesma situação de anos atrás. Aí você diz assim, quer saber do negócio? Eu é que não quero viver isso, já fugi uma vez, vou fugir de novo. Aí foge. Aí anos depois, mesmo, aquele negócio bate a sua porta. Alguém já passou por uma situação assim? Né? Eu já passei. Às vezes é com pessoas, às vezes é com emprego, às vezes é com relacionamento, né? Às vezes é, enfim. E aí, a pergunta é, poxa, durante a minha trajetória existencial, eu me deparei com lugares diferentes, circunstâncias diferentes, pessoas diferentes, mas com a mesma situação. Eu acho que agora eu vou perguntar, o que é que eu tenho que aprender com isso? E aí, onde está o negócio? Nós temos que encarar aquilo ali, que nos faz sofrer, encarar mesmo de peito aberto e dizer assim, bom, dessa vez eu não vou fugir, eu vou me superar. O super-homem do filósofo Friedrich Nietzsche, quando ele escreve, né? E o Nietzsche tem uma frase, embora ele tenha feito uma crítica ferrenha ao cristianismo, principalmente no seu livro, na sua obra O Anticristo, porque ele achava que a religião ia, né, as bem-aventurados, os pobres, porque herdarão tudo. Nietzsche achava que isso aí deixava a pessoa mais fraca. Não é bem-aventurado que eu sofro, eu tenho que superar aquele sofrimento, mas sem subterfúgios, sem bebidas, sem drogas, sem religião, e encarar de frente mesmo. Então, Nietzsche tem uma frase que diz assim, aquilo que não me mata, me fortalece. Eu gosto muito dessa frase. Se não me matar, me fortalece. E como nós sabemos que a morte não existe, nem assim adianta, né? O sofrimento. Então, e aí é um momento de honestidade para consigo mesmo, é a gente se perguntar, por que que eu estou sofrendo? Por que que eu passei por essas situações? E não achar que há uma injustiça divina, que a gente não é merecedor daquilo ali, mas perguntar, o que é que eu tenho que aprender para eu continuar a minha jornada? Essa é uma lição difícil, não é fácil, né? Então, por que que o sofrimento é complexo? Tu vai me dizendo até que horas eu tenho. Tem? Nel foi dar uma palestra lá na cidade do Rio, quando a mulher lá, bem aqui na frente, pegou a placa na mão de 5 minutos, aí bateu aquela ansiedade, né? Vixe, Nossa Senhora. 5 minutos, ela chegou perto da placa, 5 minutos, eu disse, eu tenho quantos minutos? Ela 10, eu, graças a Deus, não vou nem deixar você pegar essa placa. Então, você tem 25 minutos. Então pronto, dá tempo para a gente fazer aqui a nossa reflexão. Então por que que o sofrimento é complexo, né? Bom, tudo isso que eu falei, porque envolve
várias dimensões, né? Daí ser complexo, mas uma das dimensões que é bastante interessante de a gente observar é a invisibilidade do sofrimento. O que é a invisibilidade do sofrimento, gente? A gente não vê a dor do outro. A gente vê o outro sorrindo, brincando, cantando e no outro dia tira a própria vida, né? O sofrimento, ele não se mostra muitas vezes na cara. Eu estou falando daquele sofrimento íntimo, aquele sofrimento psicológico, aquele que o ser carrega, né? Através, muitas vezes, do biológico, um problema biológico que ele não disse para ninguém que ele carrega sozinho, né? Uma doença, uma questão social que atingiu ele de uma forma diferente do outro, né? Porque embora a gente seja igual em humanidade, mas nós somos diferentes como nós percebemos as coisas. O que para mim não parece ser sofrimento nenhum, para o meu colega parece ser uma tsunami, né? Então, um dos pontos do sofrimento é a invisibilidade. Vai se lembrando aí. É a idade. As pessoas lidam diferente. Tem gente que lida de um jeito e tem gente que lida de outro com as situações. Pronto, Cada um perfeito. sabe lidar do seu jeito. Perfeito. Cada um tem aquela percepção e cada um vai lidar com a sua dor, com o seu sofrimento de forma diferente. Então, muitas vezes, quem mais sofre é quem está mais sorrir. E a gente não percebe. A gente não percebe isso. Porque nós não acessamos diretamente a alma do outro, o íntimo do outro. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue perceber o outro na sua totalidade, na sua inteireza, na sua profundidade. Não dá. Porque muitas vezes nós sentimos dores que nós, nem nós mesmos conseguimos compreender. Por quê? A doutrina espírita vai esclarecer que através dos processos reencarnatórios nós trazemos marcas de vidas passadas, inclusive marcas que ficam registradas no corpo espiritual, no corpo do perispírito, no corpo mental. Então muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas é válido, eu acho. A pessoa não entra no mar, nunca entrou no mar, não gosta, porque tem medo. Mas por que essa pessoa tem medo? Às vezes não tem fundamento nenhum nessa existência, né? Mas quem sabe em vidas passadas. Então nós trazemos algumas marcas quando a gente analisa o ser ou a inteireza desse ser na perspectiva de várias existências. Então nós não acessamos o outro na sua totalidade. O que nós podemos muitas vezes prever no outro são as suas reações. Então se eu disser assim, eu não vou fazer isso não porque a pessoa vai ficar com raiva. Se eu disser isso, vai fazer isso. Se eu fizer isso, ela vai ficar muito feliz. São reações que eu sei. Mas acessar com profundidade a alma do outro, que é um trabalho, né, dos psicólogos, daí psique, quer dizer alma, né? Acessar a alma. E isso também só se dá através de um fenômeno chamado fala, diálogo. Só que muitas vezes eu nem consigo expressar com fidelidade aquilo que está no meu interior. Então, a invisibilidade, ela é uma dimensão do sofrimento, né? A gente não vê a dor do outro. E a não linearidade. O luto e a dor não seguem etapas exatas, pessoal. Elas mudam de forma, diariamente. Não existe uma coisa linear, né? Quem passa por um sofrimento, um dia está assim, outro dia está assim, às vezes no mesmo dia assim. Não há uma linearidade onde eu possa matematicamente calcular o fim da dor, o fim do luto. Como você falou, cada um vai lidar com
com a sua dor. Tem até uma música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um. Nós passamos pelas nossas dores e as nossas alegrias, compartilhamos com pessoas queridas, mas estamos sós, né? Quando a gente está lá sofrendo, aquela pessoa que nos ama muito chega e pega na nossa mão, mas a dor está em mim, ela está aqui do meu lado, mas eu é que tenho que passar pelo processo. Assim também com a felicidade. O sofrimento, ele destrói certezas, mas abre espaço para a verdadeira resiliência. Por que destrói certezas? Já pensaram, né? Às vezes nós criamos uma imagem de si mesmo e criamos uma convicção tão forte daquilo que nós somos, e de repente nos deparamos com um sofrimento que diz, gente, não dá. Aquilo que eu achava que era, que eu construí, não é mais, né? E por falar em certezas, uma das causas do sofrimento humano é exatamente o ser humano não conseguir lidar com as incertezas. Eu li essa semana, tá muito chato, tá bom assim? Não tá? Eu li essa semana uma coisa tão interessante que era assim, eu não sei dizer mais, não foi que eu, mas era uma coisa assim: fé é a pessoa que vai dormir e bota um despertador 6 horas da manhã e vai dormir. Isso é um exemplo de fé, porque ele não sabe se vai acordar, mas ele botou um despertador às 6 da manhã, né? E é assim que a gente caminha a nossa existência, a nossa vida. A gente caminha com fé. Eu tenho fé que amanhã eu vou amanhecer aqui em Paracuru, tomar café, vai ser um dia bom, depois eu vou para o Grupo Espírita Alvorecer, né? Mas eu não sei. E aí entra aqui um outro pensador, o filósofo Immanuel Kant, quando ele escreve a Crítica da Razão Pura e vai falando nos seus ensaios filosóficos, e que ele diz assim: ora, gente, nós não podemos compreender Deus racionalmente. A filosofia, né, ele vai dizer assim: o raciocínio filosófico não compreende Deus na sua totalidade. Se a gente compreender Deus, nós estamos um com Ele. Eu e o Pai somos um, não é assim que falava Jesus? Ele compreendia. Mas compreender a mente de Deus ainda não nos cabe. E é uma questão lá do Livro dos Espíritos. Veremos Deus, sim, quando for despojado toda matéria, não sei o que, evolução, né? São Paulo, em suas cartas, diz, já vislumbrando o que Kardec ia dizer, né, centenas de anos depois, Paulo, lindamente, poeticamente, ele diz: hoje eu vejo a Deus como no espelho, uma criança, mas um dia verei face a face. E aí recebe essa comunicação, Kardec, sim, um dia veremos, mas não é agora, temos muito caminho. Leon Denis, no seu livro O Enigma, ele coloca que o processo de evolução espiritual se dá através dos séculos. É como uma escada, mas cada degrau são séculos. A gente pensa que é uma escada curtinha, que a gente só vai para Deus, né? Cada degrau são séculos de existências vividas na experiência da felicidade e da dor e do sofrimento. Então, o sofrimento, ele vai destruir certezas. E lidar com essas incertezas é que é o grande mote da questão, né? Porque a gente quer controlar o mundo. Mas o que é que a gente controla, gente? A gente não controla. O que é que a gente controla no nosso organismo? Eu vou dormir, vou parar aqui um rim, vou respirar só com o pulmão. Não. É uma máquina funcionando que eu não tenho controle nenhum. Se eu tivesse, eu não vai mais. Meu coração para de dizer, volta a funcionar agora, né? Mas não é assim. Então nós temos que lidar com essas incertezas. E lidar com a incerteza também nos leva a um tipo de angústia e um tipo de sofrimento. A questão de não poder parar as coisas que acontecem é a mesma coisa do arrependimento
tipo, isso aconteceu, mas eu queria que tivesse acontecido de tal jeito, não vou poder parar. Não. Eu não sei o que vai acontecer. Eu queria tanto que fosse desse jeito. É isso que... Pronto. E isso leva ao sofrimento. Sim. Porque um outro sofrimento que você falou aí, chamado sentimento de culpa. Você faz uma coisa, eu não queria ter feito isso, mas não dá para voltar para fazer. Eu podia ter feito isso. Eu podia, né? Mas não fiz. Podia. Aí esse podia, ou o se, e aqui eu vou lhe deixar uma coisa aí para você pensar, quando você estiver lá nas aulas de filosofia. Você dizer, o se, filosoficamente, ele não existe. Olha o se. E se eu fizer isso? Não, se eu fizer isso, eu vou fazer, e depois eu vou ficar pensando, e se eu não tivesse feito? Então, o se, filosoficamente, ele não existe. Você faz. E depois você vai arcar com as consequências do que você fez, que é o que o Santo Agostinho vai falar, numa coisa chamada livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio, eu posso tirar, inclusive, a minha liberdade. Eu posso, com o meu livre-arbítrio, me causar sofrimento, dependência química, dependência psíquica, dependência. Então, outra questão do sofrimento é a armadilha da comparação, que você já falou aqui antecipadamente, que eu acho que quem devia dar palestra era ela na próxima vez. Vocês aproveitem, porque lá no Alvorecer eu faço isso. No Alvorecer, eu pego o pessoal e digo, olha, lê esse texto aqui de Joana de hoje, né, menino? Aí posso a pessoa para ler, diz, eu li, gostou, gostei, grifou, grifei. Pô, próximo domingo é você que vai falar desse texto. Eu faço desse jeito, né? Então, a armadilha da comparação, que é isso? Não existe régua para a dor. Cada um, como é que eu vou medir a minha dor com a sua? Não tem como. Cada um tem o seu sofrimento. E a dor e o sofrimento de um não anula o sofrimento do outro. Não é porque eu estou sofrendo mais que você, que o meu sofrimento anula o seu. Não existe uma régua. Vocês já viram um diálogo da psicologia do sofrimento? É assim. A pessoa chega e diz, mulher, não acredito, o que foi? Hoje eu acordei com a dor aqui nos quartos. Aí a outra diz assim, se tu soubesse, o que foi? Hoje eu acordei com uma dor que começa no pescoço e responde no calcanhar. Aí a outra, não se conformando, diz, não, mas começou nos quartos, mas agora eu estou com dor de cabeça, com dor de dente. Aí, depois de meia hora de conversa, a outra diz assim, né? É uma competição de dor, é a psicologia da dor, cada um querendo ganhar a sua dor. É aquilo assim, eu vou invalidar a dor do outro contando uma dor maior. Chega um ponto que a criatura só falta dizer, mulher, tu não sabe, o que foi? Eu morri. Eu estou só espírito aqui me comunicando, para ver se ganha a discussão, né? E ela ainda diz assim, é assim. Eu adoro que eu cheguei aqui. Pois é. É a psicologia da dor. A tia da Helene estava no hospital, vou contar essa. Estava no hospital, ligou para todo mundo dizendo que estava morrendo. Morrendo, é meu último dia de vida aqui na Terra. Aí eu fui visitá-la. Levei uma vela. Cheguei no quarto com uma vela. Que ela estava lá na cama morrendo. Quando ela abriu o olho, que me viu com aquela vela, pra que essa vela? Eu disse, para encomendar sua alma, para vocês fazerem a passagem com tranquilidade. Ela só faltou pegar a vela e tacar na minha cabeça. Resultado, ficou boa, a vela está até hoje na casa dela. Ela está esperando o momento certo, né? Então, mas é isso, uma dor não anula a outras, né? Então, se alguém disser que está com uma dor, a outra, né? Um chazinho, um chá de boldo. Eu dou aula no colégio, que tudo é chá de boldo, né, Mônica, lá na vila? Tudo é chá de boldo. Os alunos doentes, chá de boldo. Tudo é chá de boldo. Aprendi a tomar chá de boldo lá. Tem chá aí, viu, Fernando? Tem uma garrafa de chá aí. Oh, coisa. Bom, já estou caminhando para o encerramento. Vamos lá. O encerramento ainda tem 4 páginas. 10 minutos. Meu Deus. Ai, Nossa Senhora. Então, ressignificar a dor é o grande passo. Em vez de a gente perguntar por quê, eu perguntar o que é que eu tenho que aprender com isso. Tá certo?
Leon Denis, ele vai falar da lei de equilíbrio. A dor vai atuar como um reajuste muitas vezes das vidas passadas, né? E aí, não é que eu tenha que sofrer, não é que eu tenha que sofrer muito por isso, por causa de uma ação. Depende de como eu vou vivenciar aquilo e das minhas ações, né? Eu vou já dar alguns exemplos. A dor funciona também, o sofrimento, como um agente de despertar. O sofrimento força o ser agente, né? Força a gente a sair da indiferença. E assim como Leon Denis, Joana de Ângeles, vai falar do autoconhecimento. Quando a gente está passando pelo sofrimento, né? Esse sofrimento, ele desperta em nós algo que a gente não via. Às vezes valorizar cada vez mais a vida, às vezes valorizar cada vez mais o outro, o ser humano, né? Quantas pessoas que depois de uma tragédia disse assim, não, aqui o que me importa é isso aqui, né? Não é mais o carro, né? O que me importa é isso aqui. O sofrimento, ele tanto faz a gente se conhecer, como faz a gente conhecer o outro também, porque tem muita gente que na hora do sofrimento, ó, né? Exatamente. O sofrimento é um método de ensinamento da vida. A vida vive, a vida significa viver e aprender. É isso aí. Você está aqui e aconteceu uma coisa, perceber, eu refleti sobre o que aconteceu. Poxa, aconteceu isso, da próxima vez que acontecer, eu já sei que não é para fazer tal coisa, vou fazer tal coisa no lugar disso, entendeu? Você que sabe, né? Aprendeu. Você faz moral agora, né? Entendeu? Faz moral. Tá lá no topo. Então, assim, ó, a vida, quando a gente chega nesse estado de sabedoria, né, que é cada coisa que acontece, como você colocou, eu aprendo, aí assim, aí a vida ela tem um sentido, né? Purificadora da alma, Leon Denis vai colocar. Por quê? Porque a dor muitas vezes molda o caráter. Em que sentido? Elimina o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Então, quando a gente passa pelo processo, ou você vai se despojando da sua vaidade, do seu orgulho, ou você vai sofrer. Porque tem sofrimento maior, penso eu, do que a gente envelhecer e querer ter 18 anos eternamente, como estão aí, né? Então, isso é causador de sofrimento. Porque você não admite uma coisa natural da vida, a chamada impermanência. Tudo é impermanente. Nós sofremos porque nós queremos que dure eternamente momentos bons e momentos alegres, mas a gente tem que compreender que esses momentos passam. Heráclito de Éfeso, tudo muda o tempo todo, né? Então, quando eu me prendo nesse momento e quero eternizá-lo a todo custo, isso me causa um sofrimento. Então, agora tem uma formulazinha aí que ajuda muito tanto a gente a passar pelo sofrimento, como a gente reconhecer o que realmente é sofrimento e o que não é, que é a gratidão. Porque é na ingratidão que eu aumento o meu sofrimento. Né? Isso, porque a ingratidão é fruto da revolta, né? Da falta de resiliência, né? De resiliência. E para encerrar, pessoal, o sofrimento, como eu estou falando aqui, como tudo é impermanente, né? E nós queremos que as coisas sejam duradouras e eternas, e não são. As pessoas não são eternas neste mundo, né? Elas vão partir. No momento a gente vai sofrer a partida de alguém, né? Vamos viver esse luto.
E vai chegar um momento que também nós vamos partir, né? Um processo de envelhecimento. Então, a impermanência. Compreender isso. O bom é que depois não se encontra. Depois, né? Então, essa é uma causa de sofrimento. Então, estão costurando aí a complexidade do sofrimento, né? E o sofrimento dos condicionamentos, que é fruto, muitas vezes, de automatismos mentais, né? De hábitos negativos, pessoas que estão sempre se lamentando, que nada é bom, falta gratidão, acorda já diz assim, oh meu Deus, tudo de novo, né? Vou de novo para o trabalho, vou de novo ver aquela pessoa, né? Mas quando a gente muda a perspectiva, como você falou, de ver as coisas, né? Diminui um pouco o nosso sofrimento, né? Então, hábitos negativos que são criados não somente, e aqui a doutrina espírita fala de reencarnações, não criados só numa encarnação, não. Às vezes o processo mental de se lamentar constantemente, de exaltar ou de potencializar sempre as coisas ruins em detrimento das coisas boas, isso nos leva ao sofrimento. Para encerrar, Joana de Ângeles nos alerta uma coisa muito parecida com o Leon Denis, que existe a dor física e a dor moral, né? Que é uma contingência inevitável do mundo de provas e expiações. Não dá para evitar isso. Mas o sofrimento ele pode ser prolongado e pode ser diminuído o seu tempo. Essa permanece quando o indivíduo busca a autotransformação, né? Em vez de eu lamentar, agradecer. Em vez de eu procurar melhorar. Sempre melhorar. Então, como eu disse para vocês, né? O sofrimento em si mesmo, ele não é bom. Não é bom. Mas o que nós podemos tirar de alguma lição na dor, né? Talvez aí tenha algo de positivo, tá certo? Então fica aqui a reflexão de hoje. Não é um grande desafio a gente passar por tudo que a gente tem que passar, né? É um grande desafio. E agora eu gostaria de encerrar com uma pergunta que um colega meu fez lá no colégio. Ele disse assim: Fernando, qual é a causa do sofrimento? Né? E, assim, do nada ele chegou, né? Qual é a causa do sofrimento? Estava lá eu, os professores tomando um cafezinho no intervalo. Eu disse: rapaz, a causa do sofrimento é a gente estar preso no aqui e agora, mas não conseguir vivenciar o aqui e agora. Nós estamos aqui e agora, mas muitas vezes estamos só pensando no que nos aconteceu no passado. E geralmente quando a gente pensa no passado, a gente pensa na maioria das vezes em coisas ruins, que não foram boas. Santo Agostinho, quando escreve no seu livro As Confissões sobre o Tempo, ele diz: existe o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. O tempo passado está no presente. Nós trazemos o passado para o presente através da memória. Nós trazemos o futuro para o presente através da expectativa, o sentimento. E nós não vivenciamos o presente. E eu acho que por a gente não vivenciar o presente, de alguma forma, nos leva ao sofrimento. Porque a gente está aqui, mas não está. E a causa do sofrimento também é a imperfeição. No dia que a gente for perfeito, a gente não sofre. Pois é, né? Exatamente. Né? E dizer, né? E agora para encerrar mesmo, dizer que existiram grandes, Leon Denis fala sobre isso, né? Grandes homens na humanidade, como Francisco de